Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Muito bom dia! Estamos começando mais uma edição do nosso programa 11 horas, agora já na reta final, na última semana de 2022, hoje segunda-feira, dia 26 de dezembro. Hoje nós trazemos um convidado especial, Apesar de ser da casa, mas sempre é uma conversa muito especial, ele que tem um conteúdo, tem história para contar. Oswaldo Araújo, seja bem-vindo aqui ao 11 horas. A primeira pergunta que eu quero te fazer, você assiste o 11 horas? Rapaz, se a hora primeiro, bom dia pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês. Mauro, primeiro, muito obrigado pelo convite, estar contigo hoje num dia tão singular, que é exatamente dia 26, logo depois do Natal, e a gente está aqui contigo no 11 horas, e eu digo para vocês que é um privilégio muito grande, porque 11 horas é a hora que eu chego em casa da escola para almoçar e daí correr para o Tucuruí agora. Então é no período em que o 11 horas está ali espelhado, passando bem na minha frente, numa TV que a gente tem na cozinha, porque lá em casa a gente quase não tem atividade na sala, é diferente, a nossa atividade toda é na cozinha. E aí nós temos uma TV que fica ligada exatamente no SBT, nesse horário do 11 horas, então assiste. Lá o Mauro sempre com as meninas, as matérias, e afinal de contas, toda a movimentação do 11 horas, a gente é realmente telespectador assíduo do 11 horas. Gia, eu quero começar esse bate-papo, que na verdade é um bate-papo entre amigos, que você também pode participar aí de casa. Eu quero começar dizendo para o Oswaldo, que para mim é a realização de um sonho. Primeiro, na vez passada em que eu estive aqui na empresa, há 17 anos, de ter podido apresentar o TJ Regional enquanto você estava desenvolvendo uma outra missão. Eu e a Bárbara apresentamos durante algum tempo, eu acredito que foram 3 ou 5 anos, e isso para mim foi uma realização de um sonho, porque eu via o Oswaldo apresentando o TJ, ele junto com o Zé Adão, o Dico, são os fundadores desse programa, o TJ Regional, e aí quando eu tive a oportunidade, foi realmente eu posso ser bem objetivo, foi uma realização de um sonho, e dizer que poder bater esse papo hoje, tendo você como colega de trabalho novamente aqui no meu retorno na casa, também é a realização de um sonho. Dizer que eu admiro muito o seu talento, a sua versatilidade e principalmente essa sua vontade de fazer as coisas que, olha, não mudou nada, Você fez agora recentemente quantos anos? 56 anos. E não mudou nada. Mudei, claro que eu mudei, Você pode ver que eu fiquei com os cabelos mais grisalhos, já desenvolvi uma barba aí que nunca tinha na minha história. Mas a tua dinâmica não mudou nada. Não, com relação à dinâmica de trabalho, não. A gente sempre foi muito elétrico, assim. Eu acho que a minha esposa diz até que eu tenho TDAH, Acho que é por isso, Porque eu não paro, Eu tenho uma vida muito ativa, Muito ativa, assim, nos vários projetos que a gente acaba se envolvendo. Projeto eclesiástico, que foi sempre, eu passei 17 anos praticamente aqui, estando em Tucuruí, muito envolvido no projeto da Igreja Católica, antes da divisão das paróquias, antes da chegada de vários padres para cá, Nós tínhamos um período que nós passamos aqui, na década de 90 ainda, que nós tínhamos só um padre aqui na cidade durante um tempo muito grande, a gente ajudou muito, Um padre que na época estava por aqui, desenvolvendo vários projetos dentro da Igreja Católica, ajudamos na formação de liderança. E eu te digo com toda certeza que a gente não para mesmo não. E a gente está envolvido em um projeto ou outro durante os últimos anos, especialmente. É claro que a gente vai tendo debilidade, E com isso eu consegui simplesmente várias vezes estar com gastrite e por 4 vezes eu tive úlcera. Então, por causa exatamente dessa atividade maluca que a gente acaba desenvolvendo e se envolvendo em tanta coisa que acaba prejudicando a saúde da gente. Hoje você também é professor.
Professor, sou professor de ensino médio da língua portuguesa, né, de redação, gramática da língua portuguesa, professor de literatura, que é a parte que mais eu amo dentro da língua portuguesa, está relacionado à literatura, né? Eu sou apaixonado por literatura. Mas isso tem alguma raiz na família, esse gosto por lecionar, ensinar, estar à frente de uma sala de aula, ou nasceu em ti mesmo? Olha, isso vem desde a questão da igreja. Não te esquece que a gente, quando tem uma relação com a igreja, eu comecei como catequista, comecei, na verdade, com catequismo mesmo, parte de catequese na igreja católica, depois que eu fui para a igreja evangélica, professor de escola dominical durante a minha vida inteira, né? E como professor de escola dominical, tu sabes que a gente vai aprendendo e vai norteando isso, e depois a passagem pelo seminário durante uns 6 anos da minha vida, fazendo pedagogia cristã, teologia ministerial, bacharelado em missiologia, que foram esses cursos que eu fiz no seminário, e depois, com a chegada em Tucuruí, o envolvimento com a igreja evangélica durante um período aqui na cidade, e depois o retorno para a igreja católica. Sempre a gente estava com aquele afã de ensinar, até que a gente eu me formei para professor ainda com magistério em 1988. Ah, tá. Desde 88 Desde 88 eu já era professor, né? Sim. Não me chamavam de professor, sempre me chamaram de locutor, mas nunca de professor. Mas foi quando nós passamos efetivamente para a sala de aula, 2015, que a gente passou efetivamente a atuar mais em sala de aula. Antes da sala de aula de ensino médio, nós já ficávamos como tutor na universidade, né? Na própria universidade, onde nós já tínhamos feito o curso, e podíamos então estar atuando também como na tutoria de curso de letras. Então, mas por causa da experiência, por causa da bagagem que já tínhamos e tudo mais, né? Mas é um ambiente que tu te sente muito bem, né? Muito tranquilamente. A sala de aula é um ambiente onde eu me sinto muito realizado. Assim como eu estou na frente de um microfone, assim eu estou numa sala de aula, a gente se sente muito realizado em poder compartilhar, dividir conhecimento e aprender, porque a sala de aula nos ensina muito, muito mesmo. A gente aprende muito na sala de aula. Bom, deixa eu falar aqui com a produção. Produção, eu posso cruzar aqui as pernas, porque eu quero ficar mais à vontade aqui com o Oswaldo, porque eu vou entrar agora em questões mais pessoais, né? O objetivo aqui do nosso bate-papo, aproveitando esse horário do almoço, em que você que está em casa também está assistindo, está fazendo aquele almoço gostoso para a sua família. A gente quer falar um pouco das nossas experiências, né? Dividir com você também um pouco das experiências que o Oswaldo teve na vida. Por exemplo, você chegou aqui em Tucuruí em que ano? E qual era a situação de Tucuruí naquele momento que você chegou? Eu cheguei no dia 18 de junho de 1991. 91. O prefeito na época era o Navegantes, vice era o Dr. Parsifal, que era o vice do Navegantes. Eu cheguei no momento que era crítico, porque a cidade tinha acabado com a primeira etapa, de construir a primeira etapa. Ainda nem sequer se tinha nenhuma possibilidade de investimento. As pessoas estavam indo embora de Tucuruí, isso é importante dizer, as pessoas não estavam querendo ficar na cidade. As pessoas que acabaram ganhando algum dinheiro aqui na cidade acabaram fazendo investimentos fora da cidade, não na cidade. Capar o gato. É porque a cidade não se vislumbrava na cidade assim, um lugar onde se podia ter a possibilidade de crescimento, vamos dizer assim, né? E eu cheguei nesse momento crítico, tu imagina como é que estava. E eu sei porque quando a gente saía no comércio, assim que eu fui contratado pela Rádio Floresta, alguns dias depois que eu cheguei aqui, 1 semana e meia mais ou menos, 10 dias depois, a Rádio Floresta, eu vim à Rádio Floresta e fiz um teste e tal, e acabei ficando para trabalhar, né, com locução de rádio, que eu nunca tinha feito, locução de rádio, animação de programa. Eu tinha feito jornalismo de rádio, lá em Santarém, em 88 e 89. 2 anos eu trabalhei na Rádio Tropical, lá de Santarém. Tu lia as notícias lá? Lia notícias só. Tipo aquele O Homem da Voz do Brasil. Tipo isso. A gente recebia os jornais ou então gravava a voz. Olha como é que era muito interessante. Vou contar esse detalhe para vocês, que muita gente pode não saber disso. Quando eu fui contratado por essa emissora lá em Santarém, em 1988, faltava alguém para fazer o plantão de hora em hora, a notícia de hora em hora pela parte da manhã, lá na emissora. Não tinha, só éramos 2.
que trabalhavam no jornalismo da rádio. Tu sabes que legalmente a emissora tem que fornecer informação de hora em hora, tá lá um dos protocolos que a emissora tem que cumprir. E aí faltava essa pessoa. E por coincidência eu cheguei dentro dessa necessidade e eu comecei a fazer o quê? A gravar a Voz do Brasil à noite para tirar informações da Voz do Brasil no dia seguinte, escrevendo. Não tinha internet. Não tinha internet, ou então à noite. Quando chegava em casa, depois de escutar a Voz do Brasil, eu escutava de novo. Ia datilografar tudo. Datilografava tudinho. De manhã cedo eu só fazia já um plantão das 6h30 da manhã, já começava com as notícias que tinham acontecido, extraído da Voz do Brasil ou do Jornal Nacional. Legal. Então a gente fazia isso. Notícias da cidade mesmo, a gente conseguia uma ou outra. Assim, porque a gente não tinha tempo de correr, a não ser no intervalo de uma notícia para outra, você saía, fazia uma cobertura e voltava para poder dar o plantão. Daqui uma hora tinha que estar de novo com outra edição lá de uns 5 minutos de notícias. Mas aí isso é uma experiência muito boa, né? A gente aprendeu muito, aí eu não tinha nenhuma. Com essa experiência Com aqui. essa experiência aqui eu cheguei em Tucuruí. Aí você está falando sobre a questão do comércio, que a gente estava, entre aspas, numa pindaíba, né? Era um momento... Numa baixa, todo mundo ganhava muito dinheiro nessa cidade. Muita gente chegou a ganhar muito dinheiro. E de repente, esse dinheiro sumiu, acabou. Não tinha. E tinha um problema muito sério, a questão da inflação também. Tu lembra que era um problema muito sério? O Brasil passava por aqueles problemas de inflação constantes aqui. Eram os fiscais do Sarney na época? Exatamente, cara. Aquela inflação de 40%, 50% mensal. A loucura que era aquilo, sempre foi uma loucura aquilo, né? Até que aconteceu do Collor assumir. Lembra que o Collor veio assumir em 92, salvo engano. E aí a confusão ficou grande também, né, cara? Porque quando você tem esse problema da poupança, aquela loucura toda, aquele momento do início da década de 90 ali. Mas o certo é o seguinte, a cidade estava sem muito norte. Perspectiva. Não tinha. O que salvou Tucuruí? Royalty e ICMS. A mudança na lei do royalty, Tucuruí passa a receber royalty, e a questão do ICMS, que foi o grande boom da cidade, a cidade passa a ter um recurso do royalty, né, que é do lago, passa a receber ICMS da geração de energia, isso modifica a cidade, né? Então você passa a ter, a partir do governo do prefeito Dr. Parsifal, já em 93, você tem ali um período de 3, 4 anos aqui na cidade, de um desenvolvimento muito grande. Primeiro que ele faz um investimento mesmo na infraestrutura da cidade. Que até então realmente quase a gente não tinha. Quase né? não tinha. Nós tínhamos, a partir do Navegante, já tivemos algumas coisas, construção, por exemplo, do Navegante, do próprio Navegantão, não tínhamos um campo de futebol, nós usávamos o Mesquitinha. Eu lembro disso como se fosse hoje, eu ainda indo fazer cobertura dos jogos no campo do Mesquitinha, ou do Mesquitão, na verdade, lá no campo do Mesquitão. E depois o Navegante me aparece, né, com um campo de futebol para a cidade, né? Foi um marco na época. Um marco na época, pô, maravilha, até hoje o serve. Escadaria e o estádio, né? A escadaria, onde acontece até hoje ainda as principais manifestações da cidade, culturais, ainda acontecem na escadaria. Tem gente que fala, mas Tucuruí deveria ter um outro local, mas o certo é que o local que nós temos até hoje, passado todos esses anos, ainda é a escadaria e que comporta muita gente, viu? Quando você lembra no final da década de 80 e começo da década de 90, você vai ter a nova feira municipal, que nós não tínhamos uma feira, Dr. Parsifal. Você vai ter a melhoria da frente da cidade, que é a construção do cais, inclusive com trilho de trem que foi construído essa primeira etapa do cais da cidade. Depois veio uma segunda etapa, depois uma terceira etapa. Agora o prefeito atual está mexendo na frente da cidade, vai deixar a orla muito bonita, inclusive pelo projeto que tem, pela execução que já foi feita até agora. Um ginásio poliesportivo, como poliesportivo que até hoje serve muito bem a cidade. Então tudo isso vem da década de 90. Você tem um momento assim de um boom. A cidade não tinha praças na cidade. Pô, você vai ter praça na Matinha, você vai ter praça
Até a própria Praça do Rotary começa a receber uma infraestrutura melhorada que não se tinha. Verdade. O que se tinha era apenas uns locais onde estacionar alguns veículos. Uns bancos. E o Ralph, que era o centro, inclusive, constituído pelo Navegantes. Uns pés de castanhola. Pés de castanhola. Então, quando você olha, década de 90, eu acho que foi assim uma das décadas, foi a década que a cidade diz assim, peraí, vamos respirar? Então, e eu cheguei nesse momento, cara. Aí é que está o grande lance. Eu podia ter desistido e caído no mundo. Mas quando a coisa começou a ganhar uma força, a cidade começou a respirar, começou a viver naquela década de 90. Então, e você começa a ter a questão da música, né? Você começa a ter a presença do brega da rádio FM que não se tocava. Você começa a tocar um axé, que é esse novo estilo de música que até hoje ainda tem muito para carnaval. Você começa a ampliar os eventos culturais na cidade, como o Festival do Tucunaré, Festival Junino, carnaval mesmo de rua, melhorando cada vez mais, aquele carnaval de escola de samba que se amplia na década de 90. Então, você tem aí um crescente na cidade. Você tem asfaltamento do bairro da Coab, que ninguém imaginava que ia fazer. Nós éramos, a minha família morava na Coab e a gente não imaginava que esse dia chegaria. Mas, Oswaldo, é muita conversa, é muita história. A gente, acredito que até que vai ter que fazer 2 programas com você. Eu quero chamar rapidinho o nosso intervalo, coisa muito rápida, porque depois do intervalo eu queria que você falasse um pouco da tua experiência, né? Também na parte da cultura, na parte do cristianismo, do evangelismo aqui em Tucuruí. Inclusive você passou alguns perrengues, né? Gente, passou alguns perrengues aqui e ele vai contar pra gente. Já, depois do intervalo, me aguarde aí. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, com conforto de um ambiente climatizado, escolha sempre o Super Vende Bem, com uma linha completa de variedades para a dona de casa que sabe economizar. No Super Vende Bem é qualidade e economia todo dia. Confira as promoções da nossa padaria e açougue. Não perca tempo e vem pra cá conhecer e conferir preço baixo de verdade. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Vamos começar boa manhã aqui no nosso Café 104. Toma um café gostosinho com a gente aqui nesta manhã desta segunda-feira. Café 104, o melhor café da região. Sempre junto com você, a sua companhia todo dia, onde quer que você vá, levando informação pra você. O que você precisa saber, a gente vai informar. É tanto tempo no ar que a nossa história já virou um caso de amor por você. Rádio Floresta FM, 40 anos. É a rádio que todo mundo ouve. Rádio Floresta FM, 40 anos. Venha com a gente comemorar, pois a nossa história já faz parte da sua vida. Rádio Floresta FM, 40 anos. Rádio Floresta FM. Muito bem, já voltamos com o nosso programa 11 horas especial desta segunda-feira, dia 26, pós-Natal, né? E o Natal é aquele momento gostoso, momento maravilhoso. Você deve ter comido bastante, né, Oswaldo? Eu gosto de comer, especialmente no Natal, eu gosto de comer aquele peru. É um investimento que a gente faz e é muito gostoso. 2 momentos. No aniversário eu gosto de comer peru e gosto de comer peru também no Natal. Coitado do peru. Pela graça de Deus a gente conseguiu. O peru sofre contigo, então. O peru, ele sofre muito. Gente, no bloco passado a gente falou sobre a chegada do Oswaldo aqui em Tucuruí, que foi ali no início da década de 90, 1991, momento em que Tucuruí estava passando ali um momento difícil, as obras da usina hidrelétrica da primeira etapa já tinham encerrado, então o grosso da peãozada já tinha ido embora, né? Foi embora. Quem ficou aqui foi quem de repente arrumou ali um rabo de saia, né? Ficou namorando,
constituiu família por aqui, ou quem, de repente, se tornou empresário. E o Oswaldo chega nesse momento, ele começou a contar também da transformação, mas o que eu estou interessado também em saber do Oswaldo um pouco da experiência dele no ramo da igreja, né, do evangelismo. Ele chegou aqui também com essa finalidade, né, foi ali na Igreja Batista, não é isso? Sim, eu cheguei aqui, eu passei a congregar a Igreja Batista, né, como membro da Igreja Batista. E lá você desenvolvia várias atividades, inclusive negócio de cantata de Natal, como é que era? A gente está lembrando aqui da questão do Natal, é impressionante aí. Paulo vai lembrar disso. Paulo sabe do que é que eu estou falando aqui. Nosso amigo Paulo Frete. Vamos dar o sobrenome dele. Exatamente. Paulo Frete, a gente sabe que ele era jovem na época e ele conhece muito bem essa história. Ele era jovem e era perigoso, viu, gente? Era perigoso. Paulo era perigoso demais. E tem uma história interessante, porque quando a gente começou a trabalhar na igreja aqui, isso em 91 para 92, a Igreja Batista aqui de Tucuruí, que a gente passou a ser membro da igreja. Pastor Edilson Braga, né? Pastor Edilson Braga. A gente fazia umas cantatas de Natal, e a gente está lembrando do Natal, porque ontem foi Natal, então a gente está lembrando daqui. A gente saiu para fazer, né? Eu tocava, e eu toco até hoje violão, eu tocava e cantava as músicas de Natal. A gente fez uma seleção e fez uma cantata de Natal para sair na casa dos irmãos à noite, para fazer, então, essa cantata. Tínhamos cantado já num monte de lugares, bem uns 15 lugares diferentes já tinha cantado. Isso já era lá para 1h, 2h da manhã. E nós estávamos, na nossa relação, tinha a casa do Paulo para ir. Que, inclusive, ele foi criado pela avó dele, né? E, então, ele chamava de mãe para ela. Aí ele disse assim, ó, e vem cá, vocês vão cantar, vamos já, Paulo, já, nós vamos só terminar aqui, porque já fica no outro roteiro que a gente vai fazer para chegar na tua casa. Rapaz, ele não ficou satisfeito não, ele queria logo que fosse na casa dele. Aí ele foi para lá, no momento ele desapareceu, ele voltou. Quando ele voltou foi com um revólver. Ele chegou a meter o revólver e disse, agora vocês vão cantar lá em casa. Mas foi pronto mesmo, na mesma hora nós saímos. É agora mesmo. Fomos cantar lá, também acabou a cantata. Cantamos lá e fomos todo mundo para casa. Tiveram que trocar as calças. E até hoje o Paulo, quando me encontra por aí, ele conta essa história e ele é testemunho do que aconteceu. Mas foi um momento muito importante para a gente também, esse período que a gente passou na Igreja Batista, mas depois disso, já em 95, a gente foi para a Igreja Católica, né? Em 95 a gente passou a visitar a Igreja Católica junto com a minha esposa, já com meu filho, e aí a gente passou a ajudar, na verdade. Ainda era evangélico, mas a gente passou a ajudar, né, no processo do trabalho da igreja. Sempre foi muito essa tua muito característica, ligado com né? a igreja, sempre foi muito ligado com a igreja, sempre ligado pela formação que a gente teve, pela formação primeiro de casa, que minha mãe sempre me levava para a igreja, e a gente morava próximo de uma igreja, então a gente sempre estava muito ligado com a igreja, né? E até hoje nós temos uma ligação muito forte com a igreja, né? Oswaldo, você contou aí a história do Paulo, e só voltar um pouquinho, porque você viveu um pouco da experiência de ter que evangelizar os jovens que na época se reuniam em gangues aqui em Tucuruí. Eu acho que o Paulo era da gangue da Bica, né? O Paulo era da gangue da Bica. Ele se salvou. Mas, enfim, nós tínhamos ali várias gangues, era da Bica, da Matinha, Colina, da Jaqueira, tudo quanto era bairro da cidade tinha gangue. O pessoal se reunia, os jovens de lá, para se defender, de certa maneira, de um grupo ou de outro. Eles acabam criando um grupo que era muito mais... Mas eles viviam se confrontando, né? Esses grupos se confrontavam. É uma questão territorial, né? Aí lá para a discoteca estava e o pau quebrava lá, tipo isso, assim. Então era muito complicado essa questão da gangue na década de 90. Para te ter uma ideia, nós tínhamos um grupo junino, a dona Adriana estava grávida do Matheus, meu filho mais velho, nós estávamos... foi o último ano que a gente saiu, porque depois ela teve bebê, não dava para se meter mais. A gente tinha um grupo junino, chamado Explosão Junino, da Unísio Tucuruí. Explosão Junino, o nome do grupo. E aí alguém de gangue foi atacar alguém dos jovens que dançavam com a gente. E aí a Adriana passou muito mal e eu tive que levá-la para o hospital de moto, urgente, porque ela estava passando mal, grávida do Matheus, com 5 meses do Matheus. E eu me lembro que era um período ainda muito delicado com relação à questão das gangues ainda. O pessoal se confrontava e saíam até óbitos e pessoas feridas, muitas vezes, desses confrontos que aconteciam
entre as gangues aqui na cidade na década de 90, no começo da década de 90. Depois a coisa acalmou um pouco mais, né? Mas naquele momento ali, entre 91 e 95, a coisa era muito complicada nessa área. Eu me lembro que até mesmo eu, Oswaldo, eu fui vítima uma vez sem querer. Eu fui ali para a Praça Jarbas Passarinho, né? A discoteca está ali do lado. Eu nunca tinha ido para a discoteca estar. Eu só ouvi o pessoal falar, eu tinha acho que uns 12, 13 anos, mas era grandalhão. Né? Não parecia que tinha 18, 20 e tal. E eu queria parecer grande mesmo, eu queria parecer adulto mesmo. E aí eu precisava me enturmar, então me enturmei com os colegas que já tinham algum problema com esse pessoal. Sim. E eu não sabia, né? E aí, em determinado momento, eu vejo aquela onda humana saindo da discoteca Star, né? Atravessando ali pela ponte da discoteca, e de repente aquela onda invadindo de gente, né? Invadindo ali a praça. E eu fiquei curioso, subi na mesa para ver o que era. E aí minha surpresa é que aquela onda nos circulou. Era a gente, né? Aí de repente começou ali o quebra-pau. E eu disse, o que está acontecendo? Quando eu me acordei, né, quando eu despertei, foi com o pessoal chama banada de facão nas costas. Jesus. Pá, eu corri, que eu não me lembro com que velocidade eu cheguei em casa. Mas foi um santo remédio. Né? Para nunca mais nunca mais. Mas foi uma década muito complicada também do ponto de vista de segurança, mas depois houve o fortalecimento do 13º Batalhão, aí você tem a administração do Cláudio Furman, logo depois, que faz o investimento em segurança, já na década por volta de mais ou menos 98, ele cria uma secretaria, inclusive, voltada para melhorar essa questão, né? Da segurança no município. Ficou barata, né? Até. Acho que foi barata na época, exatamente. Já aposentado hoje, o Coronel Barata. A gente, então, tem esse momento da nossa história aqui na cidade, Mauro, para ser lembrado como um momento realmente muito de crescimento ao mesmo tempo, porque você tem aí investimento de royalties, tem investimento de ICMS, que começa a chegar esses recursos para cá. Isso deu lastro para a administração trabalhar isso. E quando você tem, assim, uma série de materiais de infraestrutura, equipamentos de infraestrutura, que melhorou muito a condição da cidade. E aí você tem, então, a pessoa com confiança de investir aqui, né? Então você pode ver que boa parte daqueles comerciantes mais antigos que nós temos aqui na cidade começaram a investir já na metade da segunda metade da década de 90. Verdade. Né? Já começa a investir. Não, eu vou acreditar nessa cidade, essa cidade vai dar certo, essa cidade vai crescer. Em 98, então, começa a segunda etapa. E aí você termina 80, né? 90, com essa boa notícia, que segunda etapa, 98, e você então vai ter a cidade voltando a respirar de novo um grande projeto de novo aqui, que era a segunda etapa. É claro que não é nada parecido com a primeira, porque você tinha, né, todo o equipamento já que tinha de construção de casas, essas coisas, não precisava mais, né? Mas, mais uma vez, o movimento ficou grande, ficou bacana. E depois vem o movimento de eclusas. Então, você tem uma sequência, né, de investimentos na cidade que hoje você olha assim e diz, vem cá, a cidade de Tucuruí, do que ela vive? Ela não vive só de prefeitura. A prefeitura é só uma parte. Você tem 30 milhões, o que circula na cidade hoje são 100 milhões de reais mensais. Você tem uma renda em Tucuruí hoje de 100 milhões de reais. Disso, só 30 é da prefeitura. Ah, mas Tucuruí vive só em torno da prefeitura. Não. Se você olhar direitinho, a prefeitura é menos que um terço daquilo que é movimentado de capital aqui na cidade. Todo mês, se você olhar mesmo friamente os números mesmo. Então, mas isso foi tudo o quê? Graças àquilo que se fez até agora para se dar crédito para a cidade, para se acreditar na cidade. Então, você vê um comerciante investindo na cidade, ele investe, e tu pode ver que um dia fecha, às vezes, uma loja, no dia seguinte já tem outra aberta ali no lugar, e essa coisa circulante aí, tá funcionando. Então, uma cidade que, não por acaso, a gente completou agora 31 anos que está aqui nessa cidade, não precisou sair dela, como muita gente não saiu dela para ir para lugar nenhum. E durante esse tempo a gente tem alguns sonhos que vão se realizando, né, vão se concretizando. Um deles, aí você deve lembrar a data da PA 263, que era o grande obstáculo para a gente poder
sair daqui e ir para Belém. Me lembro que ali na ladeira da Fazenda Nery, a gente tinha que esperar muitas vezes secar, né, aquela ladeira para poder seguir viagem, era terrível. E aí depois de feito, em cerca de 1h40 você transpõe ali a 40 minutos, né? 50 minutos você consegue chegar de Breu Branco até lá, mais ou menos. E isso foi a PA 263, né, na década de 90. Né? Isso ainda Almir Gabriel ainda fazendo governador do estado ainda, Jatene depois. Então esse governo aí ajudaram nesse sentido de poder. E foi uma iniciativa, inclusive, do Cláudio Fumo. Cláudio Fumo que meteu a cara para lá e começou a trabalhar no sentido de poder asfaltar, mas aí também com a eleição do filho do Cláudio, que é o Claudinei, ajuda nessa direção também, né? Ajuda nessa direção de que a gente tenha concretizado o asfaltamento da PA 263, exatamente, para chegar lá com a PA 150. Então, a gente saiu daquele atoleiro, né? Porque 6 meses de chuva era 6 meses atolado aí na beira do estado. E quantas vezes eu tive que ir de helicóptero da Eletronorte buscar, porque lá precisam de cilindros para resfriar os cabeçotes, que usa nitrogênio para resfriar o cabeçote de cada máquina, né? Usa esse nitrogênio líquido lá para resfriar. E esse equipamento estava tudo lá, não tinha aqui. Então o helicóptero tinha que ir lá buscar esse gás para poder atender aqui a usina hidrelétrica. A gente foi algumas vezes, né, fazer essa busca lá e tal. Nessa carona, até para documentar e tal, para poder fazer as imagens de cima daquele monte de caminhão atolado na beira da estrada. Eita. Muita história. Mauro, a gente tem nessa cidade, eu tenho para mim que a década de 90 foi a década da salvação, em tese, dessa cidade. Foi quando a cidade, assim... Senão ela tinha morrido, só tinha ficado com a hidrelétrica aqui e nada mais. E eu fico feliz porque foi na década de 90 que eu comecei a trabalhar, que eu vim aqui para o Sistema Floresta de Comunicação. Que bom, né? Eu faço parte de uma década... de renascimento. Foi uma fênix aqui, a década de 90 para a cidade. E você também chegou, né? E foi na década de 90. Por isso que é muito especial. Eu digo assim que a minha história é muito relacionada com a década de 90, porque a gente chega na década de 90, é na década de 90 que eu conheço Dona Adriana e caso com ela, 93, né, constituo família. É na década de 90 que a gente é candidato a vereador e não ganha a eleição. É na década de 90 e 96 que eu tenho a reportagem do massacre de Eldorado dos Carajás, um momento muito importante da história do estado do Pará e muito importante para mim porque a gente vai para uma matéria nacional e internacional, né, nossa. Quando a gente é entrevistado pelo Jô Soares. Então, década de 90 para mim é uma década, eu vou dizer, muito abençoada do ponto de vista... Foi na década de 90 que eu vou para a Igreja Católica, em 95. Então, quando você diz assim, década de 90, Oswaldo, como é que é? Digo, bicho, década de 90. Por isso que a gente está conversando aqui da década de 90, porque a década de 90 é uma década ímpar, assim, dentro da minha história, né? Eu tenho outras décadas, mas a década de 90 é de consolidação, é de amadurecimento, é quando eu estou com 27 anos no começo, depois chego a 30 e poucos anos ali na década de 90, é a idade de que você vai amadurecendo as coisas. E o próprio Sistema Floresta de Comunicação cresce, década de 90 vem para cá, para onde nós estamos agora. Verdade. Né? Então, tudo na década de 90. Gente, e vocês já prestaram atenção que aqui é uma conversa de dois tiozões também, né? Aliás, apesar do Oswaldo ter um pouco mais de idade do que eu, mas eu tenho mais autoridade sobre ele. É verdade. Tenho mais, porque eu sou avô. Eu não sou. Você não é ainda. Não, ainda não. Tá? Então eu estou numa hierarquia maior. Você está mandando por enquanto. Lá em casa meu povo ainda não quis filho, então a gente ainda... Não estão errados. Pega emprestado os filhos dos outros para ser netos, por afeição, vamos dizer assim. Gente, olha, vamos bater mais um papo com o Oswaldo. Hoje o programa é só esse bate-papo gostoso, né? E eu queria falar um pouquinho daqui a pouco, Oswaldo, sobre o crescimento da cidade de Tucuruí, o crescimento demográfico. As pessoas têm que morar em algum lugar, né? E a gente tem um boom, uma explosão de ocupações aqui na cidade. Me parece que a década de 90 Década de também, 90 de novo. Estou te falando que a década de 90 é cheia de muita história. A gente podia ter assim, olha... Título do programa de hoje, década de 90. Década de 90. Vamos contar um pouco da história da década de 90. É isso. Então vou voltar já depois do intervalo para falar ainda sobre a década de 90 e essa explosão, né, das ocupações em Tucuruí.
Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, com conforto de um ambiente climatizado, escolha sempre o Super Vende Bem, com uma linha completa de variedades para a dona de casa que sabe economizar. No Super Vende Bem é qualidade e economia todo dia. Confira as promoções da nossa padaria e açougue. Não perca tempo e vem pra cá conhecer e conferir preço baixo de verdade. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Vamos começar boa da manhã aqui no nosso Café 104. Toma um café gostosinho com a gente aqui nesta manhã desta segunda-feira. Café 104, o melhor café da região. Sempre junto com você, a sua companhia todo dia, onde quer que você vá, levando informação pra você. O que você precisa saber, a gente vai informar. É tanto tempo no ar que a nossa história já virou um caso de amor por você. Rádio Floresta FM, 40 anos. É a rádio que todo mundo ouve. Rádio Floresta FM, 40 anos. Venha com a gente comemorar, pois a nossa história já faz parte da sua vida. Rádio Floresta FM, 40 anos. Rádio Floresta FM. Ainda falando sobre a década de 90. Questão musical, década de 90 também foi bom, né? Claro, o Brega. O Brega. O Brega cresceu de uma forma violenta. Cara, eu tinha um programa na rádio chamado Anti-Tree Music. Eu me lembro. Tu te lembra disso? Eu me lembro. One, two, three, music. Anti-Tree Music. E aí, interessante que tu chegaste naquela época, né? E aí eu era locutor junto com o Minos. Camarada já chegou botando banca, rapaz, botando o nome do programa dele em inglês. E tocava brega. Eu não conhecia nada de música, eu te falei, eu era evangélico, não conhecia nada. Quem preparava para mim era Inelma Araújo, Eloy Júnior. Esses preparavam para mim a minha playlist e me diziam: isso aqui tu toca no primeiro bloco, isso aqui no segundo bloco. Quando começou a chegar em cartas aqui, cara, eu tinha até fã-clube. Acho que foi o primeiro cara a ter fã-clube aqui na rádio, na década de 90. A gente tinha um fã-clube, né, que era um pessoal aqui do Tucuruí, Breu Branco, um pessoal que se reunia para dizer assim: olha, vamos mandar carta pro Oswaldo. E eu tinha um ouvinte muito bacana, Mike Braia, tá aí ainda, lá no bairro, no bairro da Coab. Meu amigo Mike Braia não deixava eu, mandava escrever, telefonava, mandava muita carta, aquele monte de carta. E muita gente escrevia carta pro nosso programa. Aí eu pegava as cartinhas, entregava pro Eloy, o Eloy então selecionava as músicas e eu falava, lia a carta e tocava as músicas que o ouvinte pedia, 1, 2, 3. E nessa altura do campeonato eu tinha o início do sertanejo, pegando pesado. Chitão e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano. Especialmente Zezé de Camargo e Luciano, que estouraram nesse período, no início da década de 90. Você tinha Eliana de Lima no samba, que o samba volta com pagode, muito forte também nesse período. Você tem a Axé Music, tocando pesado. E, mano, o Brega vinha com tudo. Sabe que a década ali de 90, o começo da década, final de 80 e o começo da década de 90 até 2000, por 10 anos o Brega dominou nos vários momentos em que ele tinha se apresentado como um estilo muito regional. E eu gostava, e muita gente gostava, e até hoje, nós estamos em 2022, você tem 25 anos que o Brega dominou e até hoje a gente ama escutar um Brega dessa época. Eu queria aproveitar aqui e fazer espero que eu esteja fazendo uma justiça. Nós temos muitos cantores como Roberto Vilar, o Kim Marques, já 2000 para cá, né? Mas, enfim, fazem parte desse movimento, né? O Vanderlei Andrade, Alberto Moreno, que a gente valoriza bastante esses camaradas aí, mas eu queria só fazer uma observação, Oswaldo, fazer justiça ao Chimbinha, que foi quem produziu a maioria desse pessoal, né? Quando você ouve aquela guitarra marcante lá, atravessando no Alberto Moreno, no Vanderlei Andrade, no Roberto Vilar, aí é a marca registrada do
do Chimbinha. Então, o Chimbinha, para mim, é uma das... Apesar de todas as polêmicas na qual essa questão do divórcio dele com a Joelma e tal, essa separação dele. Mas vamos separar uma coisa da vida privada da questão profissional. É um gênio, ele é um gênio. O cara realmente fez muita música boa, fez a banda Calypso, na verdade, fez. Porque as músicas ali produzidas por ele são marcas até hoje. E tem um detalhe importante. Grande parte das músicas da época tinha a assinatura dele, né? Uma banda que eu e Adriano, inclusive, gostamos muito, que é a banda O Ariloto, te lembra muito bem naquele Manuel estilo. Manuel Cordeiro, musicista espetacular, que trabalhou, inclusive, com todos esses caras para produzir músicas muito boas. Então, nós temos uma safra de bregas, assim como o Kim Max, que sempre foi um grande compositor. Ele não era bem um cantor, ele era mais compositor. Ele entregava as músicas para os caras cantarem e tal. Então, quando a gente olha essa década, e olha que eu não sou especialista, eu gosto. E eu toco de manhã cedo no programa meu, muito brega, porque eu gosto. Tanto é que quando eu comecei com o Marcelo, vamos fazer um programa de manhã, mas eu quero fazer regional. Ele disse, tá bom. Né? Então, mas é para tocar exatamente essas músicas mais nossas, tocar umas músicas um pouco mais de raiz, da nossa identidade, da nossa identidade e tal. E caiu muito bem, tanto é que eu estou completando 5 anos agora, né, em janeiro. Agora, daqui a alguns dias, completa 5 anos aí o Café 104, sempre com muito sucesso, muita participação, o pessoal sempre ligado, o pessoal sempre elogiando um programa de manhã cedo que coloca o pessoal para falar, o pessoal manda mensagem cedinho, a gente já começa com ele, aquela brincadeira, aquele bate-papo, aquela forma que... eu nunca fui de fazer programa de animação, eu sou jornalista, a minha raiz é jornalismo e não animação de programa. Mas eu me sinto muito à vontade de fazer o Café 104. Legal. Bom, você sabe que aqui a gente está numa sala, né? Não é a sala interativa, é a sala do 11 horas, viu, gente? E é o nosso convidado para a gente bater papo sobre tudo hoje, né? Ano foi um ano, até certo ponto, um pouco pesado, porque a gente ainda viveu um pouco da experiência do pós-Covid ainda. Você teve uma experiência muito pesada ano passado com a questão do Covid, né? Então, chega agora, a gente tem que dar uma relaxar, vamos conversar sobre tudo, mas vamos voltar àquele assunto inicial que a gente falou a respeito da explosão demográfica de Tucuruí, na década de 90, e esse pessoal precisava morar, né? O pessoal que chegava por aqui. Você acompanhou boa parte dessa explosão das ocupações em Tucuruí. O que é que te chamou a atenção? Qual foi a ocupação que mais te chamou a atenção? A ocupação dela, desses bairros novos? Rapaz, nós tivemos eu documentei 22 ocupações, documentado com fotografia e fazendo relatório. Cada uma diferente da outra. Um ponto de terreno, um pedaço de terreno, onde tinha, o pessoal queria ocupar. Por exemplo, o pessoal tentou ocupar, é difícil você ocupar um campo de futebol, você não consegue ocupar. O boleiro não deixa. Não deixa, você não consegue ocupar. Campo de futebol lá do Paraíso, não foi? Olha, por exemplo, Paraíso, eles ocuparam toda a lateral do terreno mas não ocuparam o campo. Lá no Jardim Marilúcia tentaram ocupar umas 2 vezes lá o terreno, né, lá do Marilúcia, mas não deixaram de jeito nenhum ocupar. Mas o restante da cidade, onde havia um terreno baldio, não depende de quem seja, o pessoal saiu ocupando, né? Então, só naquele ano, né, no ano de 98, isso foi ano de 98, nós registramos 22 ocupações aqui na cidade. Entre elas tem Liberdade, Luz e Liberdade, o bairro Luz e Liberdade foi ocupado. O Dinho que era o cabeça naquela época. O Dinho, o falecido Dinho que era o cabeça, um cara, uma liderança muito forte, pequenininho, mas muito forte, né? Sempre muito, muito ativo e tal, e com um cara com uma visão espetacular, né? Eu sempre gostei muito do Dinho, a gente sempre se aproximou, tinha uma aproximação muito grande com o Dinho. Era um período muito conturbado também, porque nós tínhamos aí a segunda etapa acontecendo e muita gente precisando de lugar para morar, não tinha, embora na época o prefeito Cláudio Furman tenha desapropriado, por exemplo, aonde hoje é o bairro Nova Conquista, desapropriado aquela área de terra, que era uma área de fazenda ainda, para construir um bairro. E foi um bairro planejado e tal, né, que seria a continuação ali do bairro do Getati. E conseguiu, né, deu lote, mas não foi suficiente, né? Foi um momento em que, por exemplo, teve problema aqui na Jaqueira, aí se constrói as vilas. Cláudio Furman construiu uma vila de casas também
lá no Marilúcio. Marilúcio. Lembra disso também? É. Década de 90 também ainda. Nessa tentativa de... A passagem de Tamandaré que deu um problema sério, passagem também da Tamandaré, começaram a cair casas lá e tal, mas o pessoal voltou depois, ainda estava hoje, voltou, ainda tem gente ocupando lá na Tamandaré, mas as pessoas se mudaram para o Marilúcio, isso também no final da década de 90. Mas aí não era suficiente para atender. A cidade tinha crescido, mais uma vez a cidade dá uma retomada no crescimento de forma violenta. Então a ocupação daqui do Santa Isabel também nesse período, né, especialmente nessa parte da Lagoa, as lagoas foram ocupadas durante esse período. Né? A exemplo disso você vai ter Santa Isabel, hoje o que nós chamamos de Sapolândia, né, você vai ter a ocupação do Beira-Rio, né, o Beira-Rio passa a ser ocupado também nesse período. Você vai ter a ocupação do Santa Mônica, na segunda etapa da Santa Mônica, abaixo ali do quartel, aquela área todinha também no final da década de 90, uma ocupação muito forte ali depois da rodoviária, tudo aquilo ali foi ocupado, né, também. Então, quando você vai olhar a cidade, por isso que eu estou falando, década de 90 é uma década que tem muita história aí para a gente... A nossa década de ouro. É década de ouro, né, em Tucuruí. Então, todo esse crescimento se deu naquele momento. E muita coisa de infraestrutura também, como, por exemplo, o sistema de abastecimento de água deu uma ampliada, né? O Pacifal já tinha feito o trabalho de ampliação do sistema de abastecimento de água, criando a captação lá da Santa Mônica, melhorando a captação do 4, né? Tirou o sistema da Jaqueira, que a água já não estava boa chegando lá para fazer a captação de água, porque muita gente já tinha ocupado, né, o leito do Igarapé Santos que passa por ali, então dava uma água inviável para você utilizar, né? Porque o pessoal estava jogando muito dejeto nessa água, não dava para captar essa água para mandar para ninguém, né? Então foi ampliado o sistema. Estavam construindo banheiros em cima, banheiros em cima, então não dava para utilizar essa água ali naquele local, mas lá no 4, que é a mesma água, né, lá de cima, um pouco mais para cima, o pessoal ampliou lá o abastecimento, melhorou, mas não foi sistema suficiente para atender a cidade, tanto é que nós temos problema com água até hoje, né, na cidade. E aí, com a chegada dessas ocupações, né, com a formação dessas ocupações, nós passamos também, primeiro, a resolver um problema imediato, que era a questão da moradia, mas aí se apresentaram outros problemas, porque não havia a questão da iluminação pública, não havia a questão do esgoto, da água encanada. Então também foi um período com muitas reclamações, né, com muita batalha por esses direitos chegarem até esses locais. E pouco a pouco foi chegando, né, Oswaldo? A gente lembra que até hoje a água não é cobrada na cidade, né? Houve um período, na década de 90, que se tentou cobrar água na cidade. Inclusive, se criou uma empresa, Águas de Tucuruí, na época. Lembra disso aí? Tinha lá os medidores. Lá em casa ainda tem o hidrômetro, ele está lá ainda. Eu deixei o hidrômetro lá. Relíquia. Está lá, é uma relíquia, mas ele está lá instalado ainda, né? Se alguém precisar medir a minha água, vai passar pelo hidrômetro e ele está funcionando ainda. Você sabe que tinha uma gangue que saía quebrando todos os hidrômetros ali do Santa Isabel, aqui do centro, né? Isso para não vender o cobre que tinha lá, vai vender o bronze. Aquilo, acho que é bronze, aqui é bronze aquele negócio. Ah, sim. Aí o cara pegava, era para vender aquele negócio ali, que é caro o preço daquilo lá. Então, Mauro, a gente vai ver uma tentativa de... E foi quando a gente teve uma ampliação do sistema de abastecimento, melhoria e tal, naquele momento. Mas depois não se teve mais. E virou bandeira de campanha. Não cobrar água era bandeira de campanha. Então, naquela disputa entre Pacifal e Cláudio Furma, vinha um que queria começar a cobrar, vinha outro, olha, não vou cobrar mais água a partir de agora. Então, virou bandeira isso. E como virou bandeira, isso virou a realidade de que a gente até hoje não paga pela água consumida em casa, né? Mesmo porque só tem parte da cidade que recebe água, vamos dizer assim, tratada, né? Porque você entende, por exemplo, que 40% da cidade, pelo menos, não recebe água bruta. Água bruta. Lá do sítio Deus é Grande. E isso virou bandeira, né? Virou bandeira política e tal, e hoje aprovaram, inclusive na Câmara, já tem aprovado a possibilidade de você fazer a cobrança exatamente por esse serviço, né, municipal. É uma concessão, deve-se dar uma concessão ou a própria prefeitura deve gerenciar, e eu acho que agora, para o ano de 2023, deve ter algumas novidades acerca disso.
Mas o certo é que, na situação que está, não dá. A água é muito complicada. Essa água em Tucuruí realmente sempre foi uma bandeira que nunca foi muito bem atendida, né, com relação especialmente à qualidade da água que é servida à população. Bom, programa 11 horas hoje, segunda-feira, está bem diferente, né? Batendo um papo, falando sobre o dia a dia da cidade de Tucuruí, um pouco da história, da década de 90, né? E olha que nós estamos focando basicamente só na década de 90 aqui. Hoje, na verdade, a gente ia mostrar um pouco do sobrevoo. E aí, que bom que a gente está conversando sobre outros assuntos, porque a gente vai deixar o sobrevoo para sexta-feira, né? Tá bom, vamos lá. A gente ainda tem o diretor-presidente que vai participar do 11 horas essa semana, né? Acredito que na quarta-feira ele vai estar aqui conosco e a gente vai batendo esse papo muito legal, muito gostoso com Oswaldo Araújo, que tem um encerramento já no próximo bloco. Aguarde aí. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, com conforto de um ambiente climatizado, escolha sempre o Super Vende Bem, com uma linha completa de variedades para a dona de casa que sabe economizar. No Super Vende Bem é qualidade e economia todo dia. Confira as promoções da nossa padaria e açougue. Não perca tempo e vem pra cá conhecer e conferir preço baixo de verdade. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Vamos começar boa da manhã aqui no nosso Café 104. Toma um café gostosinho com a gente aqui nesta manhã desta segunda-feira. Café 104, o melhor café da região. Sempre junto com você, a sua companhia todo dia, onde quer que você vá, levando informação pra você. O que você precisa saber, a gente vai informar. É tanto tempo no ar que a nossa história já virou um caso de amor por você. Rádio Floresta FM, 40 anos. É a rádio que todo mundo ouve. Rádio Floresta FM, 40 anos. Venha com a gente comemorar, pois a nossa história já faz parte da sua vida. Rádio Floresta FM, 40 anos. Rádio Floresta FM. Bom, Oswaldo Araújo, estamos agora no último bloco, né? Já falamos de tudo um pouquinho, da cidade de Tucuruí, da cultura, um pouco da sua vida. Agora, nesse encerramento, eu queria que você falasse, como nós estamos ainda nesse clima muito especial de Natal, eu tenho certeza que depois daquela situação que você viveu, né, lá no corredor do Covidário, que nome estranho, né, falar Covidário, mas era assim que era chamado, foi chamado lá a parte que serviu para atender as pessoas vítimas de Covid lá do Hospital Regional, e que você acabou tendo que ficar lá, eu não sei quantos dias você ficou lá? Eu fiquei ainda no Regional 8 dias. 8 dias, é uma eternidade, né? Oxe. Você chegava a dormir? Conseguia dormir? Sim, depois com a medicação você acaba dormindo, né? Não tem, você tendo a medicação, você vai descansar. A partir do momento que você passa aquele momento que foi a crise, durante uns 3 dias, foram de crises muito sérias, com relação à questão da respiração, que é onde você ou vai piorar, ou você vai chegar num ponto e vai, né, melhorar. E graças a Deus eu cheguei num ponto onde, naquela bifurcação para ir para uma necessidade de uma UTI e recuperar, graças a Deus a medicação surtiu efeito e eu fiz a curva inversa, né, de já entrar num processo de melhoria, né? Oswaldo, o que eu quero te perguntar é, diante de tudo isso que você viveu, lógico que nós estamos aqui nessa terra, a gente casa, a gente constitui família, você casou com a Adriana, né? Teve 2 lindos filhos que hoje, né, já são formados, cada um buscando o seu futuro aí. Mas chega um momento em que a gente se depara com o inevitável, que eu acho que você deve ter imaginado que aquele era o momento, né, que você estava se deparando com o inevitável, que é a morte, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente o que foi esse confronto, esse momento, né?
de você chegar naquele período da tua vida e falar assim, poxa, será que eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer? Se você sentiu que já havia realizado as missões na qual você veio realizar aqui na Terra, e a partir do momento que você teve lá o ok, o liberado do chefe, né, de Deus, ó, tá ok, meu filho, sabe? Continua aí, foi só um pit stop. Como é que você passou a encarar a vida? Primeiro me fala sobre esse primeiro momento que você encarou esse inevitável. A gente sempre foi uma pessoa de fé, sempre foi. Sempre acreditei que o Senhor ainda tinha projetos para a gente, né? Embora nós estávamos num momento muito crítico, mas eu disse, vai passar. Eu sempre no meu coração dizia, vai passar. Os enfermeiros e as enfermeiras lá chegavam com a gente, só diziam, Oswaldo, se acalma. Oswaldo, se acalma. Porque a gente ficou naquele momento que você respirava só um pouquinho e a dor era terrível no pulmão, né? Só aquela respiraçãozinha curta com o uso do oxigênio, não dava nem para ir no banheiro, você não conseguia levantar para ir no banheiro, né? Era muito complicado, passei uns 3 dias ali, muito complicado. Extremamente fraco. Muito, muito. Você não conseguia respirar, Mauro, você não sabia o que fazer, porque quando você está consciente, por isso que a pessoa era entubada, porque a pessoa sofre tanto com a questão da falta do oxigênio que a pessoa se desespera. E é exatamente essa calma que fez com que houvesse a mudança, até o ponto da medicação começar a fazer a reação. Ou mesmo a própria obra de Deus, eu acredito nisso, acredito no milagre, né? E o Senhor, eu acredito que diz, não, Evaldo, ainda não terminou. Embora eu seja uma pessoa muito consciente também, Mauro, que tudo aquilo que o Senhor me entregou até hoje, nós começamos no começo do programa, eu sempre tive uma vida muito intensa, graças ao meu Deus, sempre tive uma vida muito intensa e muito realizada, né? Eu saí de uma família muito pobre, muito simples, né? Pude ganhar o mundo, ir para o sul do Brasil para estudar e depois volta para cá e com toda essa visibilidade da mídia, poder ter a oportunidade de poder estar aqui no Sistema Floresta de Comunicação, ser conhecido por tantas pessoas, ser querido por muitas pessoas, né? E quando a gente é querido é diferente. Eu digo que eu não sou rico, né, de bens passageiros, eu não sou rico de bens passageiros, mas sou muito rico de coisas eternas, né? Porque a gente, durante toda a vida, sempre trabalhou para o bem do outro. Eu acho que é esse o grande segredo, a gente sempre trabalhou pensando sempre no outro, e a gente se dedicou uma vida inteira para trabalhar pelo bem do outro. E é exatamente esse mistério. Eu digo, Senhor, se já se completou a missão, está perfeito. Se não, me dá ainda mais uma chance de completar ainda um pouquinho mais, né? Eu ainda estou jovem, ainda tenho muito tempo pela frente, ainda, se Deus permitir, para a gente continuar realizando. E o Senhor, depois disso, continua me agraciando. Só o fato de estar aqui contigo, dividindo esse momento, para mim, é imensurável de poder estar dentro de um programa da casa e poder conversar com as pessoas que gostam da gente, que estão lá do outro lado, gostam de você e gostam de mim. E se as pessoas estão ligadas agora, porque gostam da gente. É verdade. Né? Então, se eles estão assistindo, porque gostam da gente. E a gente pode contar um pouquinho mais dessas histórias, todas que acontecem com a gente. A gente tem, claro, o dom de conversar, o dom de falar, sempre teve, foi muito falador. Mas eu estudo todo dia, Mauro. Todo dia eu estou estudando aquilo que eu gosto. O que é que eu gosto todo dia? Eu gosto de poesia, eu gosto de texto, eu gosto de redação, eu gosto de pensar sobre as coisas da vida, eu gosto das pessoas, de conversar com as pessoas, eu gosto de assistir uma TV, né? Tanto é que no meu aniversário, a dona Adriana, junto com a minha filha, colocaram Netflix lá. Né? Porque eu gosto de assistir, eu gosto. Você gosta de maratonar? Eu não gosto de sentar num bar, eu não bebo. Uhum. Minha alegria não está aí. Tu tá me entendendo? Mas eu gosto de deitar na minha rede e maratonar, assistir filme até não querer mais quando eu tenho minha folga. Então, basicamente isso. O Senhor ainda me proveu de algum tempo, porque algum projeto ainda há. Então, se ainda há, eu só digo, Senhor, me mostra. A hora certa, os projetos vêm e as coisas vão acontecer. Maravilha. Gente, é muito bom poder bater esse papo com o Oswaldo Araújo, nesse momento em que todas as famílias estão se confraternizando, né? Aquele momento em que a gente para um pouquinho para pensar no que foi feito durante o ano, né? E também para pensar o que é que pode ser feito no ano que vem, né? E esse papo que a gente teve aqui
eu acho que ilustra bem o que toda família tem que fazer, né? Fazer o bem ao próximo, fazer tudo aquilo que a gente tiver programado, projetado, né? Como um projeto de vida, mas que seja para impactar também as pessoas positivamente. Eu tenho uma crítica muito grande aos empresários que são predadores, aqueles empresários que nunca devolvem nada, nunca alimentam, né, de onde se está tirando, né, o seu ganha-pão, né? E já sou um admirador ferrenho daqueles que retiram e devolvem, porque vai crescer mais. Retiram e devolvem. Eu estou fazendo essa ilustração porque no começo do programa nós falamos sobre o comércio de Tucuruí, né, que passava por uma dificuldade muito grande na década de 90. Mas esses predadores foram embora, que retiraram o que poderiam retirar e foram embora. E os que ficaram foram justamente esses que gostam de semear. José Adão Costa e a sua família, que gostam de semear. Você que gosta de semear na vida do próximo. Todas as pessoas que gostam de semear, né, o bom fruto, a boa semente, ficaram em Tucuruí, né? E isso é importante. E é por isso que a gente pode acreditar, né, Oswaldo, em um 2023 melhor, né? Muito melhor, cara, porque quando a pessoa deixa do egocentrismo e passa a pensar na coisa coletiva, a gente aguarda que a coisa realmente funcione melhor, né? Porque quando você deixa de pensar em si, apenas em si, primeiro que a gente não leva nada nesse mundo. Alguém dizia até que até a roupa que a gente vai vestir no dia do enterro não é a gente que escolhe, né? E às vezes ainda é da funerária. Ainda é da funerária. Então, a gente sabe muito bem, Mauro, que o que a gente, eu particularmente, diz que a pessoa humana, quando passa pela face da Terra, ela tem que fazer 3 coisas para nunca ser esquecida, para ela se tornar eterna. Plantar uma árvore, e eu já plantei. Fazer um filho, e eu já tenho 2. E escrever um livro. Como o projeto dos livros já estão bem encaminhados, né? Eu acredito que 23, a minha grande realização vai ser o lançamento exatamente de 1 ou 2 livros em 2023. O meu projeto para 2023 é lançar esses livros. Primeiro, alguns que são, um que é biográfico, que conta exatamente a minha história, desde moleque até, né, algum tempo da minha vida, porque eu dividi em 3 etapas, contar essa história, né? Um período em que eu conto até os 19 anos, depois o período que eu conto do seminário, depois o período que eu estou em Tucuruí, que é exatamente depois da década de 90 para cá, que a gente dividiu mais ou menos assim. E eu espero concluir esse projeto em 2023. Então, quando você diz, tem sonho para 2023? Pois é, fechar o meu livro em 2023, se Deus quiser. Oswaldo, prazer muito grande, meu querido. Para você também, meu querido. E em 2023, o lançamento do livro do Oswaldo vai ser aqui também no programa 11 horas. Tranquilamente, tá? Pode ter certeza disso. Essa semana eu ainda vou bater na porta do Oswaldo, porque a gente precisa ainda dar uma olhada por cima aqui em Tucuruí. Vai ter sobrevoo? Sim, senhor. Tá bom? Obrigado, Oswaldo. E a gente volta amanhã com mais um programa 11 horas especial. Ok, um abraço.